Bem, pessoal, boa noite a todos. Estamos hoje, 3 de dezembro, 19h37. A partir de agora está sendo gravado. Quem não quiser participar da gravação é só manter a câmera fechada. Como estava dizendo, essa live de hoje ela é baseada numa das aulas da nossa mentoria, aula 3, que é o pessoal que entrou na mentoria em novembro acabou de passar por ela, pela 3 e pela 4, que é a parte de SFH, Sistema Financeiro da Habitação. A gente estava comentando aqui, né, das ações, né, envolvendo a SFH, que muito pouco êxito de quem está pedindo a revisão do contrato, praticamente ninguém está ganhando, mas continuam, né, os advogados ajuizando esse tipo de ação. Uma vez que há esse tipo de ajuizamento, aparece oportunidade para a gente que é perito atuar, principalmente na Justiça Federal. Beleza, pessoal? Sem mais delongas, vamos para o que a gente tem para ver hoje. Como eu falei para vocês, é uma... Opa, se eu não estiver errado... Beleza, tá certo aqui. É uma das nossas aulas, é a aula 3, um dos nossos encontros, que ocorrem sempre aos sábados pela manhã, 9 horas, pedido antigo do pessoal e dos cursos, que é o horário que a maioria das pessoas tem de tempo livre, e a gente vê com um pouco mais de detalhamento na, na nossa mentoria, e estou trazendo aqui para vocês um gostinho do que é. Na aula 3 a gente tem essa apresentação breve, é proposto um exercício, o exercício é um processo real, gerou todos os dados, e com esses dados a gente passa para a aula 4, que é a resolução, planilha e principalmente o laudo, né, com a resposta ao laudo. Boa noite, Yara. Yara, você que também está lá na nossa mentoria, essa aula a gente acabou de ver, então talvez para você não seja interessante. Querendo rever, fique à vontade, é um prazer você estar aqui prestigiando a nossa live, mas esse aqui a gente acabou de passar por ela na nossa mentoria, tá bom? Então, o que nós temos, pessoal? Contratos do SFH, principalmente, que é o nosso foco, e passando também brevemente pelo SFI. Muita gente nem sabe que existe o SFI, Sistema Financeiro Imobiliário. Nós já vamos ver do que se trata. Então, o que nós temos aqui? Como é que está organizado lá na aula e para a nossa palestra de hoje? Origem do Sistema Financeiro da Habitação, fazendo a diferença com o SFI. Teria também um terceiro, né, o hipotecário. Ouvindo, vendo. Ouvindo na boa. Só você, não apareceu a apresentação não, a apresentação saiu, tá? Ok. Obrigado. Deu uma variação aqui no sinal. Vou botar aqui de novo. Vamos lá. Eu acredito que eu devia estar falando sobre os 3 remédios, né, que tentaram para equilibrar, né, essa questão dos planos antigos. Aí
citei aqui o PES, Plano de Equivalência Salarial, o comprometimento de renda, o PCR, e o coeficiente de equiparação salarial, que é multiplicar 1,15 os pagamentos a partir de determinado momento que a inflação atingir 30%, e aí já tinha-se aplicação desse 15%, tá? Nada disso deu certo, pessoal. Isso aí foi tentado ali desde os finais ali dos anos 80 até o último deles. Foi próximo já ao início do Plano Real, que foi a indexação da economia ao URV. Isso lá, estamos falando lá de 1993, tá? Mas esses planos, obviamente, não deram certo porque eles não mantinham a matemática equilibrada. A gente vai ver ainda os pontos para verificação da perícia, processos atuais, um pouco antigos, né? Principalmente uma das dúvidas que fica para quem está fazendo processo antigo, porque os processos antigos hoje eles aparecem em forma de liquidação de sentença. Então a gente ainda tem processo ali dos anos 80, iníciozinho dos anos 90, que tabela price, né, desequilibrada, em que o mutuário pagou 20 anos, às vezes até pagou também a extensão do contrato. Isso aí ficou anos, né, para ser julgado, 10, 12 anos, e aí chega ao ponto de ter que liquidar a sentença. E na liquidação você tem que refazer todos aqueles cálculos, porque a sentença fala em expurgar anatocismo, fala em planos econômicos, então você tem que ajustar ao que está determinado a sentença e, na verdade, você tem que fazer o trabalho todo de novo, tá? Isso ainda existe na Justiça Federal e existe bastante, tá? Não são poucos trabalhos, não. Quem for se cadastrar lá, vai aparecer esse trabalho. Temos ainda a amortização negativa, uma sugestão técnica do que se fazer com a amortização negativa. E, por fim, vamos abrir para aquelas tradicionais perguntas, tá? Vamos lá, porque o tempo está passando, já estamos ficando atrasados. E dentro daquela nossa sistemática, querendo perguntar, põe lá o sinal da mãozinha aí, a gente já abre para pergunta para que não fique nada pelo caminho. Beleza, pessoal? Combinado? Vamos lá. Então, o que o Sistema Financeiro da Habitação, SFH? É uma lei, né, uma lei antiga, lá de 1964, lá na época do governo militar, e outras leis, mas principalmente essa lei 4.380, lá de 64, e uma série de resoluções do Banco Central. E pode considerar que é uma série mesmo, são dezenas de resoluções do Banco Central, portarias, que trataram desse tema. O SFH ele não pode ser visto como uma operação de crédito. Mas que a gente tem de financiamento de bens, de dinheiro mesmo, né? Empréstimo, ele tem uma finalidade social. Isso está previsto em lei. E essa finalidade social, principalmente em relação às fontes, né, de financiamento, o governo principalmente utiliza, através da Caixa Econômica Federal, principal operador, mas não único, do Sistema Financeiro da Habitação, utiliza o dinheiro que está lá depositado compulsoriamente no FGTS e na poupança. Aquela poupança popular, né, que o pessoal faz. Ainda tem gente que faz poupança, tá? Ainda em 2024 já tem pessoas que depositam dinheiro na poupança como investimento. Esses são os dois principais fontes de financiamento, fontes para manter, né, o sistema financeiro da habitação. Por exemplo, a taxa Selic subindo, atualmente está em viés de alta, né, esse problema fiscal do nosso governo. As pessoas sacando o dinheiro da poupança, hoje, dezembro de 2024, conseguir crédito no sistema financeiro da habitação, na Caixa, está extremamente difícil. A condição de mercado hoje é bem desfavorável para o mutuário. Por quê? Porque está acabando essas reservas. Então, resolveram fechar, né, a torneira, né, dificultar o acesso a esse crédito. Mas isso aí pode ser modificado rapidamente de acordo com o objetivo, né, das políticas do próprio governo. Então é um mercado que tem uma interferência governamental direta ali, controla o fluxo de dinheiro, a origem, e basicamente molda, né, o mercado imobiliário no país. Por quê? Porque dificilmente uma pessoa, né, especialmente pessoa física, vai ter dinheiro para comprar um imóvel à vista.
pelos preços, né? São muito elevados e precisam dessa linha de crédito. Beleza, pessoal? Dentro do SFH, a gente tem umas características básicas, nós vamos tratar aqui, principalmente os dois seguros. O MIP, MIP, morte e invalidez permanente, e o dano físico ao imóvel, DFI. São seguros obrigatórios previstos em lei para assegurar a quem está emprestando dinheiro retomar, né, esse valor que está emprestado no caso de inadimplência, ou por falecimento, ou uma série de outros fatores da pessoa, né, que está tomando, ou das pessoas, e aí é o MIP, e o DFI, dano físico ao imóvel. No caso de, por exemplo, uma tragédia, um incêndio, desabamento, alguma coisa nesse sentido. São características específicas do SFH. Beleza, pessoal? Entre SFI, o que a gente pode comparar com o SFI? O SFI, nessa nova configuração, ele pode para imóveis de valores mais altos. O que se considera hoje um imóvel de valor mais alto? Superior a R$1,5 milhão. Então, R$1,5 milhão, SFH. Além disso, ou seja, quem quer um imóvel superior a R$1,5 milhão, vai ter que procurar dinheiro no mercado. O SFH ele já não cobre mais. Como grande parte do mercado está interessado os compradores, né, em imóveis inferiores a R$1,5 milhão, quase todo mundo cai no SFH. No caso do SFI, Sistema Financeiro de Imóvel Imobiliário, é uma parcela bem menor dos tomadores de crédito. Menos de 10% na prática. Tá, pessoal? Então a gente tem algumas características, diferenças básicas, né, entre o SFH. Basicamente, o SFH pode ser para construção ou aquisição ou reforma. Está faltando o verbo da reforma aqui, da casa própria. Pode utilizar o FGTS, né, desse tomador de crédito, na satisfação, né, dessa linha de crédito. Valor máximo de R$1,5 milhão hoje, e taxa de juros regulada, taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano. Tá? Hoje, uma média assim, está por volta de 8,5%, 9%, 9,5%, muito caro. Hoje, dezembro de 2024, quem opera SFH está trabalhando com essa taxa de juros remuneratórios, ou seja, abaixo do 12% ao ano. Mas é juros remuneratórios, a gente já tem o fator da atualização monetária, para preservar, né, o dinheiro no decorrer do tempo. E, normalmente, o índice de correção contratado é ATR. Tá bom, pessoal? No caso do SFI, tem uma lei específica, uma lei bem mais recente, de 97, são os imóveis, como já comentou aqui, do valor mais caro, né? Então, pode aparecer um trabalho desse para você, de SFI, mas normalmente já não vai ser dentro da Caixa, porque a Caixa ela tem condições menos atrativas para esse perfil de imóvel. Você vai encontrar esses trabalhos normalmente na justiça estadual, porque envolve os bancos, né, os bancos normais, né, os bancões, os 5 grandes bancões. Aliás, os 4, que um deles é a própria Caixa. São recursos captados do mercado financeiro e não tem um limite de taxa de juros. É condição de mercado, oferta e procura. É definido dessa forma. Só para a gente diferenciar SFI do SFH. Nós temos aqui, agora focando no nosso tema, SFH. Contratos antigos, já comentamos com vocês, contratos antigos anteriores ao Plano Real, anteriores a julho de 94, e contratos novos, a partir do Plano Real, julho de 94. O pessoal que já trabalha com perícia sabe que no julho de 94 a gente tem aquela divisão obrigatória, né, do valor da planilha por 2.750. É um momento assim que, se você esquecer, você acaba com o seu cálculo, né? Tem muita gente atualmente trabalhando com aqueles cálculos do PASEP. Não esqueçam de julho de 94, pessoal. É o momento ali que ou você acerta ou erra o seu cálculo. Tem muito cálculo passando aí, esquecendo de dividir por 2.750. Por quê? Porque foi a adoção dessa moeda na moeda atual, né, do Plano Real, o dinheiro que a gente usa hoje.
Tranquilo, pessoal? Dificuldade nos contratos do SFH atual para os mutuários, né, ter algum tipo de benefício nessa revisão devido ao aprimoramento contínuo do instrumento contratual, ou seja, do contrato da Caixa. Pessoal, hoje, dos processos que eu acompanho, que me chamam para atuar como assistente técnico da parte contra a Caixa, eu vejo muito pouco êxito. A gente estava comentando aqui antes da live começar, batendo papo com o Edson, da dificuldade de se encontrar um benefício econômico para o mutuário. Tá? Comentei aqui que eu fiz um trabalho recente, e porque a pessoa quis fazer assim mesmo, pagou lá os honorários que eu havia pedido, obviamente eu tenho que fazer o trabalho técnico, e a diferença encontrada, seguindo estritamente o que está disposto no contrato, foram centavos, não chegou nem a R$1. Provavelmente por critérios de arredondamento, e aí o arredondamento muda alguns centavos no saldo devedor, que vai ter um reflexo para o período seguinte. Então, tem uma questão ética aí, né? A gente tem que alertar, quando não estiver atuando como perito do juízo, estiver atuando como assistente, como consultor, como calculista, qualquer uma dessas situações, você tem que alertar o teu cliente que o benefício econômico talvez seja nenhum, tá? Eu acredito que é ético trabalhar dessa forma. Beleza, pessoal? Como perito do juízo, dá para utilizar o cálculo da Caixa direto? Não, você tem que fazer o trabalho, você tem que desenvolver o trabalho. Você está entrando no processo para dar uma opinião técnica. Mas já alerto a vocês que trabalho que você fizer seguindo estritamente o contratado vai ficar muito próximo do que está colocado ali na planilha da Caixa. Tá? Ressalva, em relação aos contratos novos, julho de 94 para cá, em relação aos contratos antigos, é necessário refazer tudo, porque há aquela questão do anatocismo, né, dos juros superiores ao valor pago, ou seja, a amortização negativa sendo incorporada ao saldo devedor, gerando juros contaminados para o período seguinte. Enquanto não houver uma decisão judicial mandando expurgar, você tem que seguir o contrato. Só que como já decorreu muito tempo, são contratos com mais de 30 anos, por isso que eles são antigos, anteriores a julho de 94, normalmente esse processo, né, naturalmente vai estar em fase de sentença. Então você tem que ficar atento ao que diz a decisão judicial. Tranquilo, pessoal? Isso é muito importante. Isso é muito importante, não inventar nada e seguir o que está ali na decisão judicial. O que a gente tem o problema do contrato antigo? Por que dava tanto problema? Porque a regra do contrato antigo era utilizar o sistema de amortização que a gente conhece como tabela Price. Uma das características básicas da Price é que a prestação ela é fixa, ela se mantém fixa ao longo do tempo. Estaria ótimo, estaria equilibrado, sairia perfeito esse processo judicial, e ao fim de 20 anos, que era o tempo padrão, né, a duração padrão no contrato, o mútuo estaria pago. Seria perfeito. Mas a gente vivia uma época de hiperinflação, não podemos esquecer isso. A correção monetária do saldo devedor era por um índice, e a correção e periodicidade da correção das parcelas era por outro índice ou não havia, dependendo de momentos ali do que o governo editava novas normas, utilizava normas que ele mesmo controlava. Como se não bastasse, a gente ainda tem o problema dos expurgos. Ali naqueles planos, né, plano Collor 1, Collor 2, Verão e Bresser, são os 4 mais famosos, em que o governo remunerava o que devia para as pessoas por um índice, e o que as pessoas deviam para o governo, né, entre eles a empresa pública Caixa Econômica, era remunerado por um índice muito maior. Então gerava esse desacordo, né, entre índices, gerou uma série de ações e decisões favoráveis
a quem procurava justiça, ou seja, ao mutuário. Então, tem esse desequilíbrio estrutural que gerou esses problemas com os contratos antigos do SFH, Sistema Financeiro da Habitação. Tá, pessoal? Nesse aí você tem trabalho para ser feito e vai ter benefício econômico para o mutuário. Nos outros, não. Os outros vai ser um desses mais modernos, vai ser praticamente um trabalho de confirmação do saldo das parcelas, né? Saldo de parcelas apresentados pela Caixa Econômica. Adiantando porque não há uma alternativa técnica válida. Tem aquelas coisas, né, mirabolantes, o pessoal vem com Gauss, o pessoal vem com capitalização anual, mas nada disso está dentro da matemática. Isso aí é forçação de barra, né? Tenta-se de diversas formas. Vem com métodos de amortização que não existem, que não tem previsão em livro nenhum, saiu da cabeça de alguém, aquela coisa confusa ali, já tentaram fazer com a Price, que agora está em amplo desuso, né, depois da Lei 14.905, e aí tenta-se alguma coisa nesse sentido com o SFH, tá? Mas não tem, pelo menos aqui no Sudeste, né, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, não tem tido muito êxito, não. Beleza, pessoal? Mas, recentemente, até tentaram o SACRE, né? O SACRE é um saque, é uma amortização constante, que é a regra hoje, né? Grande parte dos contratos o pessoal consegue, né, fazer pela Caixa Econômica é através do saque, sistema de amortização constante, cuja principal característica é a amortização ficar constante. No caso aqui, por força de contrato, a amortização ela fica constante por 12 meses, e aí nos próximos 12 meses, quando o contrato faz aniversário, recalcula-se a amortização, e depois nos próximos recalcula-se de novo, de forma que no final, e hoje, um prazo comum são 35 anos, 420 meses, prazo comum desse financiamento habitacional, o contrato esteja integralmente pago. Tá? Então, hoje está meio difícil ter resíduo. Pode ser que tenha um resíduozinho em favor do mutuário, mas não mais para ficar devendo como tinha aquela dívida antiga, né? O pessoal terminava o contrato, e aí, depois de ter pago todas as prestações, os boletos, estava devendo mais do que vale o apartamento hoje, mais do que vale o imóvel. Essa situação era uma bizarrice, assim, né? A pessoa pagou 20 anos, depois está devendo mais do que vale o próprio imóvel. São as disfunções, né? Por aplicar, querer na base da caneta superar a matemática. Beleza, pessoal? Então, o que a gente tem ainda aqui mais sobre a SFH? As tentativas que foram, né, lá final dos anos 80, início dos anos 90, para equilibrar isso aí. Bom, primeiro o equivalência salarial. Você pega lá na sua sentença, aparecer essa sigla, PES. O que foi isso? Você vai ter que fazer um reajuste do valor das prestações de acordo com os índices informados pela categoria profissional, ou seja, o sindicato. Você tem que ter essa informação. Ah, não tenho essa informação. Tudo bem, não é só a perícia que não tem agora em 2024. A Caixa também não tinha isso aí lá nos anos 80. Então ela deixava a prestação ou congelada ou aplicava um índice arbitrário. Foi uma tentativa, deu errado. Deu errado, passamos para o próximo. Comprometimento de renda. Comprometimento de renda tem que fazer um pouco de sentido. Da renda daquele mutuário, 30% seria utilizada para pagar. Só que esse 30%, no primeiro momento, no primeiro mês, ok, ele equilibra, né, a economia individual desse trabalhador com a obrigação dele de pagar a Caixa. No segundo mês, nossa inflação, temos que lembrar, né, a nossa inflação era galopante. Tinha meses que eram 20%, 30% ao mês. Chegamos a ter se eu me lembro, uma capa de revista final dos anos 80, do governo Sarney, que chegamos a 87% em um mês. Um mês tivemos uma inflação oficial de 87%. A não oficial certamente passou de 100%. Ora, e o sindicato informou para os seus administrados
que houve um aumento do salário de 87%, né, na mesma proporção da inflação oficial. Não acontecia isso. E nesse comprometimento de renda, não havia nem, às vezes, a pessoa que recebia não era reajustada. Todos os preços subiam absurdamente e, às vezes, a pessoa não recebia essa contrapartida e ficava para o mês seguinte. Pessoal, isso aí, obviamente, gerou um desequilíbrio enorme, apenas em um mês, no financiamento, na medida em que a pessoa ficava com a sua prestação, o valor da sua prestação congelado, mas o saldo devedor praticamente duplicava, porque ele era corrigido pelo índice oficial lá do 87%, ou 20%, 30%, 40%, de acordo com foi a inflação daquele mês. Então, só naquele mês ele já desequilibrava todo o financiamento habitacional. Tá, pessoal? Obviamente, comprometimento de renda não deu certo. Ainda porque havia necessidade ou do próprio mutuário ou dos patrões, ou alguém, né, informar a Caixa Econômica que aquela renda havia subido. Quem é que, num cenário inflacionário desse, quem é que faria essa informação, né? Então não havia essa informação, logo ficava desequilibrado rapidamente o mútuo de SFH. O que nos levou à terceira tentativa desse remédio para equilibrar esse sistema financeiro da habitação, que foi o SES, coeficiente de equiparação salarial. O que era isso? Basicamente, supor que todo mundo recebeu um reajuste de 15%. E aí a gente tinha esse índice, né, mensal de 1,15 todo mês, supondo que as pessoas tinham sido reajustadas em 15%. Que não era verdade, porque tinham categorias, como posso dizer que militares e servidores públicos, que tinham, a partir, quando a inflação acumulava determinado índice, havia um aumento. 15%, por exemplo, não era o suficiente para haver um aumento automático para essas categorias. Então, vejam bem, supunha-se um aumento, né, de renda para esse pessoal, e as pessoas não tinham como pagar, porque não houve, de fato, o aumento dessa renda. Tá? Os três, não precisa nem dizer, deram errado. E geraram essas disfunções que a gente tem hoje. Ainda tentou-se o FCVS, Fundo de Compensação da Variação Salarial. O que foi o FCVS? Um seguro que você faria, né? Depois de toda essa confusão toda, você pagava um adicional por um seguro que, se ao final do seu financiamento, do prazo do seu financiamento, normalmente de 20 anos, tivesse lá um saldo devedor, esse fundo cobriria o saldo devedor. Tá? Situação atual, FCVS tem saldo lá, saldos bilionários, mas só podem ser utilizados com autorização judicial. Tá lá o dinheiro, lá existe o dinheiro está, entre aspas, depositado, mas só pode ser utilizado com saldos com autorização judicial. Existem casos de processos tramitando há muitos anos com esse FCVS, ou seja, não precisava nem ter existido o processo. É outro ponto que eu me pergunto por que foi feito dessa forma. Sinceramente, eu não sei. É um ponto polêmico, um ponto processual, não é pericial, mas, poxa, se a gente tem o fundo e o mutuário ele aderiu ao fundo, por que não utilizou para que não existisse mais aquele processo, né? Não ia tanta dor de cabeça, tem necessidade de pagar custas, taxas, advogados por anos, se havia um seguro, né? Se havia um fundo específico para aquilo. Enfim, não sei responder. Pericialmente, o que a gente tem que fazer quando chega o processo na nossa mão? Fernando, mas hoje, o que está vigorando hoje dessas coisas que você vê lá nos contratos? Que você vê lá nos contratos, não tem paridade, né? Eles não falam, né? Mas ele bota lá o salário, tá, no contrato da pessoa quando ele vai pegar um financiamento imobiliário. Ele bota o salário da pessoa lá, aí não bota, às vezes não bota nenhuma outra renda, só bota o salário dele, ponto. Não fala mais nada. Sim, hoje, o que acontece? Hoje tem uma regra não escrita, que é mais ou menos isso que você está dizendo, Edson, que é o 30%. Assim, não tem nada escrito, você não vai ver nenhuma informação gráfica sobre isso.
mas se você for conversar com o gerente que autoriza, né, esse tipo de transação, a composição de renda tem que dar, tem que ser 30%, aliás, a prestação tem que ser 30% da composição de renda. É uma regra não escrita, é a tal da análise de crédito. Então o PCR ele voltou hoje extraoficialmente, tá? Então dos três parece que o que a Caixa gostou mesmo foi o PCR. Tá? Com a estabilidade da nossa economia nos últimos 30 anos, poxa, a gente está usando a mesma moeda há 30 anos, gente. Isso aqui é algo bastante raro na história do Brasil. Usar a mesma moeda por 30 anos. Com a estabilidade da economia, é possível fazer essa comparação. No passado, uma moeda de 5 anos atrás era impossível ter qualquer tipo de comparação. Claro que, por exemplo, tem aquela outro dia eu estava até assistindo uma reportagem, né, dos 30 anos, quando deu o meio do ano, né, os 30 anos do Plano Real, uma nota de R$100 hoje equivale a R$11,14. Ou o contrário, se estou me confundindo. R$100 lá, quando começou, vale hoje R$11,14. É um percentual assim, bastante. A inflação acumulada corroeu o poder da moeda, mas ainda assim é possível comparar. 5 anos atrás você não conseguia comparar um cruzado com um cruzeiro real, por exemplo. Era algo que já tinha tido dois cortes de 3 zeros, aí seriam o quê? 1.000 e milhão. A gente está falando do valor de milhões e outros valores até 100 cruzados, né? Alguma coisa nesse sentido. Beleza? Então o que nós temos aqui para verificar quando chega o processo na sua mão? Chegou o processo, você vai ter que dar uma olhada em se há determinação do juízo, né, ou alguma outra determinação, pode ser de tribunal, sobre capitalização anual de juros. Por quê? Houve uma tese jurídica ali nos anos 2000 de que nesses contratos SFH cabia capitalização anual de juros. Então, ao invés de todo mês você fazer aquela planilha com incidência de juros remuneratórios, só faria a incidência de juros pelo valor lá, pelo percentual previsto no contrato, quando o contrato fizesse aniversário, tá? Faz sentido tecnicamente o saque é feito assim? Não, não faz sentido, nem o saque é feito assim. Mas eu tenho obrigação de informar isso, porque isso eu já vi decisão de juiz de primeira instância mandando fazer isso. Bom, se não houver uma decisão que reforme essa decisão em segunda instância ou algum outro parâmetro em contrário, você vai ter que fazer esse cálculo, porque é liquidação de sentença. Perfeito, pessoal? Outro ponto, a amortização negativa do saldo devedor. O que é? É o tal do anatocismo. Normalmente, a sentença vem com essa determinação anatocismo. Você que ainda não tem claro o que é o anatocismo, fica a maneira mais fácil de enxergar no sistema financeiro da habitação antigo. Por quê? Porque a Caixa Econômica ela produz até hoje um extrato do financiamento com amortização com menos na frente. Ou seja, amortização negativa. Ou seja, juros sendo incorporados ao saldo devedor e gerando novos juros de uma base de cálculo já contaminada. Eu trouxe aqui um trechinho para mostrar para vocês, tá? Tá lá adiante. Resíduo, diferenças acumuladas pelo não reajuste mensal das parcelas. Gera anatocismo, gera esse resíduo que está comentando aqui do FCVS. O sujeito termina de pagar os 12 meses, os 20 anos, né, os 240 meses, e está devendo ainda. Não foi suficiente para pagar o valor do imóvel principal, capital mutuado. Correção monetária, índice e periodicidade. Normalmente, pessoal, correção monetária dos contratos modernos, dos contratos novos, é ATR. Os contratos falam em índice aplicável às poupanças. O índice aplicável à poupança é ATR, tá? Taxa referencial que você retira lá da calculadora do cidadão do Bacen. É uma informação mensal que você tem lá. Importante verificar nessa sentença também o expurgo, né, se há determinação para expurgo. Planos Collor 1, Collor 2, Verão e Bresser. Tá? É muito importante para poder ter o saldo devedor atualizado, né, a data do laudo.
Mudanças, né, das moedas. Não esqueça de cortar os 3 zeros quando for o momento de cortar 3 zeros. Tá bom, pessoal? Existe um quadrinho que você tira lá na página do Google, você escreve mudanças de moeda do Brasil, já sai um resumo ali. Ali você já marca na sua planilha, você já deixa um alerta, cola um papel onde você estiver trabalhando, não esqueça. Por quê? Vai aparecer um saldo em milhões, às vezes assim, algo que distorce completamente o seu trabalho. Não esqueça de cortar os zeros. Taxa de juros, uma verificação até 12%, né, de juros efetivos, né, ao ano no SFH, atualmente, há bastante tempo, trabalha-se com menos do que 12% ao ano. Cobranças de taxas adicionais, além dos seguros, morte, invalidez permanente, DFI, esses estão vinculados em lei, tá? O que já aparece ali como taxa adicional? Aparece, às vezes, uma taxa de R$ 25 que a Caixa coloca para todas as operações. Às vezes ela vem com o nome de taxa de serviço administrativo, taxa bancária, taxa de qualquer coisa. O fato é que aparece R$ 25 no seu cálculo ali, na planilha da Caixa, e você tem que verificar se está na sentença determinando a cobrança ou a exclusão da cobrança dessa taxa. Perfeito? Data de aniversário do contrato, quando é que você vai fazer o reajuste do valor da prestação, dependendo do que é novo, do que é velho, a regra, né, que estava sendo aplicada no momento, e a existência ou não do FCVS. O FCVS você não vai calcular nada. O FCVS você vai colocar uma linha lá na sua conclusão, dizendo que a perícia verificou que o mutuário aderiu ao FCVS conforme, aí você diz lá onde é que está no processo, só isso. Coloca lá um negrito, um sublinhar, uma coisa nesse sentido, porque isso aí, pessoal, tá também dentro da ética. A gente pode encerrar o processo somente chamando a atenção das partes do juízo que existe um dinheiro pago e depositado pelo mutuário para acabar com aquele processo antes mesmo dele ter existido. Tá? Então a gente só coloca uma linha lá na sua análise pericial, no finalzinho da sua conclusão, uma coisa nesse momento. Tem que aparecer alguma coisinha dizendo do FCVS ou não. Dentro das constatações que nós fizemos, né? Não devemos afirmar taxativamente, escrever, ocorre o anatocismo, não ocorre o anatocismo naqueles contratos antigos. Tá? A gente diz que tem indícios da ocorrência e o juiz decreta, o juiz decide, o juiz julga, né? A palavra, o verbo julgar, juízo, se está ocorrendo anatocismo ou não. Porque anatocismo é um fenômeno jurídico que querem empurrar para esses conceitos, né, complicados, que tecnicamente no direito fazem sentido, mas não fazem na matemática. O que é anatocismo? O pessoal estava lá no manual, eu pego muito com o pessoal que é meu aluno, que passa diversos cursos por mim, manual do STJ 2016 tem a definição do que é anatocismo. Mais uma vez, dentro dos contratos antigos a gente observa o anatocismo com uma facilidade extrema. A gente, então é isso. Por quê? Porque aparece a amortização negativa. Estamos chegando lá, a gente vai ver isso logo, logo. Tá? Sugestão que eu dou, quando você está trabalhando no SFH e aparece anatocismo, você produz a planilha e adiciona uma linha a mais, à direita da coluna saldo devedor, acumulando os saldos negativos e congelando o valor do seu saldo devedor para não contaminá-lo com os juros negativos incorporados a esse saldo devedor. Tá, pessoal? Perdão, então simplesmente vai acumulando. Mas eu vou acumular uma inflação alta, deveria ter algum tipo de correção monetária. Pessoal, sem determinação do juízo, não faça isso. Em algumas determinações judiciais, né, sentenças, manda ter correção monetária. Então você vai fazendo a correção desse acúmulo, né, de valores negativos, mas sem determinação judicial, não faça. Na sentença, o juízo decidirá o procedimento a ser adotado na liquidação. Caso o processo já esteja em fase de liquidação, e os antigos todos estarão, né, cabe à perícia seguir exatamente o comando judicial. Não havia necessidade nem de escrever isso, mas é que a gente vê tanta gente aparecer na internet dando informação maluca que é melhor realmente
ressaltar, né, que o óbvio que perícia segue o que está na determinação judicial. Ou seja, o nosso cliente final é o juiz, tá? Não é quando está perito do juízo, nosso cliente final é o juiz. Não é advogado, não é parte, né, o autor do livro, nada disso. É o juiz. Pessoal, não sei se está dando para enxergar. Pode aumentar a tela, a gente vai vendo pelo celular ou pelo desktop. A gente tem um extrato aqui da Caixa Econômica, que eu deixei aqui sem identificação, né, obviamente, trazendo aqui a tal da amortização negativa. Então a gente tem aquelas datas, né, as datas da hiperinflação, por exemplo aqui, outubro de 89, a pessoa contratou a operação de SFH, passou um mês pela prestação price que foi cobrada em outubro e novembro, no valor aqui de 655,86, só os juros foram insuficientes, ó. Só os juros aqui já levaram, a prestação seria 1.402,72, só os juros 1.453,34, ou seja, o juros superior à prestação. O que essa diferença aqui já gera uma amortização negativa de menos 50,62. Pessoal, vocês me desculpem, mas eu não lembro o nome da moeda em 89. Chutaria aqui que é Cruzado Novo, tá? Chutaria, mas é chute, tá? Que é Cruzado Novo em 89. No próximo mês, a prestação pela price ficou constante, então a pessoa pagou 1.402,72, só os juros foi 2.000,70, ou seja, já tem uma diferença de menos 597. Perceba que logo na primeira prestação, no primeiro vencimento, já houve uma incorporação de 50 e 62 da moeda da época ao saldo devedor de 166.096,88. Tá? Incorporou aqui. Resultando aqui num saldo devedor novo, antes de qualquer atualização, de 166.147,50. Para o próximo mês, já atualizou o saldo por um índice de inflação aqui bem alto, tá? De 37,62%, e já gerou um novo saldo devedor aqui, se não me engano, 228 mil. Tá? Nesse momento que esse saldo devedor de 228 mil aplica-se a taxa de juros contratada, está ocorrendo o anatocismo. Tá? Tecnicamente, é esse o momento que ocorre o anatocismo, no segundo vencimento. Qual o valor do anatocismo que está ocorrendo aqui? Juros que não foram insuficientes, do valor que foi insuficiente para pagar os juros, 597,88. Ou seja, não conseguir pagar, já contaminou os R$50 lá no período 1. Quando eu calculo exatamente no momento que eu calculo o valor dos juros remuneratórios na parcela 2, está ocorrendo o anatocismo. Perfeito, pessoal? E aí é por diante, né? Podem observar aqui que a gente tem amortização negativa na 3, 929,93. Tem amortização negativa na 4, na parcela 4.744 centavos. Na 5, 3.000. Os valores eles vão galopante, né? A gente vai olhando aqui os índices de inflação. Tem índice de 37, depois 41 ao mês, depois 53 ao mês, 56 ao mês. Ou seja, o negócio era feroz aqui, né? A inflação, dragão da inflação aqui, feroz. Tá, pessoal? Então a gente vai observando essas amortizações negativas, contamina o saldo devedor. Saldo devedor é atualizado monetariamente para o período seguinte. No cálculo dos juros remuneratórios, está ocorrendo anatocismo. E assim por diante. Qual a sugestão técnica que eu coloco aqui para vocês para o que fazer com esses valores, né? Os valores aparecem aqui em amarelinho, simplesmente aqui acumulados, ou seja, somando um valor ao outro, somando os 50 e 46 negativo ao 597,15 negativo, somente somando, matemática. Mas a decisão judicial, que ela é mais cuidadosa, que manda atualizar isso aqui pelo mesmo índice de atualização do saldo devedor, o que faz todo sentido. Tecnicamente faz todo sentido. Esse finalzinho aqui, esqueçam, isso aqui tem mais a ver com a aula, né? A aula da nossa mentoria. A gente está passando aqui hoje rapidamente.
as mudanças de moeda, tá? As mudanças de moeda que nós trazemos aqui, tem uma mudança em 87, vai para cruzado. 89, em janeiro, cruzado novo. Então, 89, cruzado novo, outubro de 89, não era nem cruzado, era cruzado novo. Em 1990, cruzeiro. Em 93, cruzeiro real, que aí depois indexou em URV e virou em julho de 94 a moeda que a gente tem hoje, né, o real. Então não esqueçam esses divisores aqui e principalmente as datas. E dentro da nossa mentoria, a gente apresenta aqui agora um caso novo. Como é que é apresentado isso? Um processo judicial de um caso novo. Isso que a gente está falando aqui são processos antigos, né, processo de liquidação. Trago para vocês um processo novo, que grande parte do trabalho hoje é de casos recentes, né, caso saque, que não tem esse desequilíbrio financeiro, não tem esse problema, né, de ajustar para o índice, o saldo devedor e a prestação por outro. São processos equilibrados em que é praticamente uma receita de bolo. Então eu apresento isso aqui num sábado, no primeiro sábado, aula 3, e na aula 4 a gente faz a nossa planilha, dá tempo, tá? Dá tempo. A gente gastou o quê? Umas 2 horas, mais ou menos. Deixa eu ver aqui se tem alguém da mentoria que está assistindo. A Yara está assistindo. Yara, escreve aí, por favor, se você tiver a chance. Quanto tempo a gente gastou no último aula? A gente gastou umas 2 horas e meia, mais ou menos. Acho que foi isso. Para fazer a planilha, responder os quesitos e estruturar o laudo. Isso aí, ela confirmou. É porque às vezes eu esqueço quanto tempo a gente gastou. Junto com a mentoria, vocês ganham também um cursinho de produção de laudo, que eu coloco lá com o GPT, pronto para facilitar a estruturação do laudo e a clareza, né? A clareza, a concisão do laudo, respeitando as normas do 473. E a gente consegue fazer tudo num sábado. É bem interessante. Tá, pessoal, alguma dúvida, alguma colocação sobre os processos SFH? Lembrando que a gente tem 2 grandes momentos, os antigos e os novos. A gente hoje treina o novo, mas não podemos esquecer os antigos por causa das liquidações de sentença lá, de processos bem lá final dos anos 80, né? Os fatos geradores, que o pessoal entrou na justiça lá por volta do ano 2000, e gerou esse caso aí que a gente tem até hoje processo tramitando dos casos antigos. Posso esclarecer alguma dúvida, algum ponto sobre a SFH, ajudar alguém aí que tá com um processo corrente? E gostaria de apresentar para vocês um breve comentáriozinho aqui, a nossa mentoria. Essa mentoria que eu estou tratando aqui estou falando dela toda hora. Quem tiver interesse, posso até colocar aqui no chat esse link, né, da mentoria. Ele está em todas as minhas redes, lá no Instagram, no YouTube. Lá na descrição aparece esse Linktree, né, você vai lá, uma ocorrência lá, procura mentoria, que ela vai mudando por turmas, né? Atualmente a gente está na 7, mas a tendência é que isso vá um pouco mais além. Continue por algum tempo, então pode ser que quando você assista esse vídeo já esteja numa turma mais avançada. Então você clica ali, você entra num grupo de WhatsApp que uma vez por mês, durante 12 horas, costuma ser de 9 às 9, 9 da manhã às 9 da noite, eu abro as inscrições através de um cupom de desconto. Na verdade, a mentoria fica aberta lá o tempo todo, tá? Na página da Eduz. Só que apenas uma vez por mês eu faço essa promoção, que é justamente quando vai ter uma aula ímpar. E por que da aula ímpar? Porque a mentoria ela é no modelo aberto. Então você entra na turma que entrou o pessoal do último, que fez esse conteúdo aqui de SFH, você tem acesso à aula teórica de um dia, a proposta do exercício, e você já se prepara para 15 dias depois, que é um prazo razoável, né, para entregar um processo desse financeiro. Você está com a sua planilha e laudo montado. A ideia é justamente essa, dar para quem não tem a prática ainda, algum tipo de prática a pessoa esteja
segura em se cadastrar no tribunal e fazer a sua perícia. A ideia é essa. Fora isso, quem se cadastra tem conseguido fazer isso, tem conseguido atender, dou uma consultoria para todo mundo que tem se cadastrado, tá? Então, quem tiver interesse, deixa esse recado aqui, vai lá no meu perfil, em qualquer rede que você esteja, e dê uma olhada nessa mentoria, entra lá no grupo do WhatsApp, que uma vez por mês você vai ter lá as instruções de que dia será aberto a turma. Nesse caso aqui vai ser depois de amanhã. Amanhã eu coloco lá as informações, depois de amanhã, quinta-feira, dia 5/12 de 2024, eu vou abrir a turma 7. Mas não necessariamente, quando você assistir esse vídeo, vai ser a turma 7. Pode ser que seja uma turma já com outro número. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida? Posso ajudar de uma outra forma? Deixa eu tirar aqui. Opa, o mosquito aqui tentando me picar. Alguma dúvida sobre SFH? Você vai falar hoje do modelo novo? Do modelo novo não vai dar tempo, Edson. Já vai extrapolar. O modelo novo, ele é relativamente simples, porque você é um saque que você vai fazendo a correção uma vez por ano. Você vai mudando o valor das amortizações e, em consequência, o valor da sua parcela, que ela já vai mudando todo mês, porque vai mudando o saldo, vai mudando os juros. Você acaba mudando o valor do cálculo da sua amortização uma vez por ano. Ok. Beleza, pessoal? Agradeço aí, então, a participação de todos, a presença, e quem tiver interesse lá na mentoria, coloca o nome lá no WhatsApp, que tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Valeu, então, pessoal. Muito obrigado. Pessoal. Boa noite. Boa noite.